Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Bookcast. Hoje vamos explorar Magicians of the Gods, The Forgotten Wisdom of Earth's Lost Civilization. Ah, o Graham Hancock. Sim, do Graham Hancock. É um livro que nos leva a questionar tudo o que pensávamos que sabíamos sobre a história da humanidade. É mesmo, ele nos desafia a considerar a possibilidade de uma civilização avançada ter existido durante a última era glacial. Uma ideia que a arqueologia tradicional geralmente rejeita. É fascinante como Hancock reúne evidência de várias áreas. Arqueologia, geologia, mitologia. Exatamente. Ele junta tudo isso para construir a sua teoria. É como montar um quebra-cabeça gigante com peças espalhadas por todo o mundo. E por onde começamos a desvendar esse mistério? Um dos pontos de partida de Hancock é Göbekli Tepe, na Turquia. Ah, Göbekli Tepe. Com suas estruturas megalíticas e aqueles pilares em forma de T, com entalhes de animais. É um sítio arqueológico que desafia completamente a linha do tempo convencional da civilização. Sim, me lembro de ter lido sobre isso. Mas o que o torna tão revolucionário? A datação, principalmente. Göbekli Tepe data de 12 mil anos atrás. Nossa, 12 mil anos. Isso mesmo. Um período em que, de acordo com a arqueologia tradicional, a humanidade ainda vivia em comunidade de caçadores-coletores. Sem a capacidade de construir algo tão complexo como o Göbekli Tepe. Exatamente. A construção de Göbekli Tepe exigiria um nível de organização social e conhecimento que, teoricamente, não existia naquela época. Então, a existência de Göbekli Tepe sugere que a nossa compreensão da evolução da civilização pode estar errada. É o que Hancock argumenta. Göbekli Tepe nos força a reavaliar nossas definições de civilização e progresso. E se Göbekli Tepe é real e data de 12 mil anos atrás, quem o construiu? Essa é a grande questão. Hancock sugere que foi obra de uma civilização perdida, muito mais avançada do que imaginávamos. É uma civilização que, por algum motivo, desapareceu sem deixar muitos vestígios. Sim, Hancock acredita que essa civilização foi destruída por algum tipo de cataclismo global. E ele explora eventos catastróficos que ocorreram por volta do fim da última era glacial. Um deles é a inundação de Bretz, nos Estados Unidos. A inundação de Bretz. Sim, um evento que moldou a paisagem de forma dramática. Você consegue imaginar uma inundação de proporções inimagináveis, muito maior do que qualquer coisa que já vimos na história recente. É difícil de conceber, não é? Mas as evidências geológicas indicam que a inundação de Bretz foi algo colossal. Mas como essa inundação se conecta à teoria de Hancock sobre uma civilização perdida? Hancock argumenta que a água derretida, resultante do impacto de um cometa na calota de gelo da América do Norte, teria sido a causa dessa inundação. O impacto de um cometa. Sim, a hipótese do impacto de Younger Dryas. Younger Dryas. É uma teoria que ainda gera debate na comunidade científica. Sim, eu já ouvi falar sobre isso. Mas quais as evidências que a sustentam? Existem várias, como a presença de nanodiamantes, vidro derretido. E a extinção repentina de grandes mamíferos como os mamutes. Exatamente. Todos esses elementos encontrados em camadas geológicas datadas desse período. Então, seria possível que esse impacto e a inundação resultante tenham destruído uma civilização que habitava a Terra naquela época. É o que Hancock sugere. E ele conecta esses eventos catastróficos aos mitos de dilúvio presentes em diversas culturas ao redor do mundo. Então, os mitos que antes eram considerados apenas lendas podem conter pistas sobre eventos reais que moldaram a história da humanidade. Exatamente. Hancock analisa mitos de dilúvio presentes em culturas tão diversas como a babilônica, a hindu, a chinesa e a indígena americana. E o que esses mitos têm em comum? Em muitos deles, a humanidade é quase completamente destruída por uma grande inundação. E apenas um pequeno grupo sobrevive, dando origem a uma nova civilização. Sim. É interessante notar que a história da Arca de Noé, presente na tradição judaico-cristã, também se encaixa nesse padrão. É verdade? Esses paralelos entre vidas de culturas tão diferentes são realmente intrigantes. Mas como eles se conectam à teoria de Hancock sobre a civilização perdida? Hancock sugere que esses mitos podem ser ecos de um evento real, o impacto de Younger Dryas e a inundação resultante, Transmitidos oralmente através das gerações. como uma forma de preservar a memória desse cataclismo. Seria como se a humanidade, traumatizada por essa catástrofe, tivesse gravado a experiência em sua memória coletiva. E transmitido através de histórias que, com o tempo, se transformaram em mitos. É uma hipótese fascinante. E Hancock vai além, analisando figuras mitológicas que, segundo ele, podem ter sido inspiradas em sobreviventes da civilização perdida. Ele cita, por exemplo, os Apkallu. Zopkalov. Sim, os 7 sábios da tradição mesopotâmica que teriam trazido conhecimento à humanidade após o dilúvio. Seriam como figuras messiânicas que ajudaram a reconstruir a civilização
após a catástrofe. Figuras semelhantes aparecem em outras culturas, como o Anis, o homem-peixe da Babilônia, e Thoth, o deus egípcio da sabedoria. Então, Hancock sugere que esses sábios mitológicos seriam, na verdade, sobreviventes da civilização perdida. Que, com seus conhecimentos avançados, teriam ajudado a reconstruir a humanidade. É uma ideia intrigante. E como Hancock conecta esses sábios mitológicos à teoria da civilização perdida? Ele analisa alinhamentos astronômicos presentes em sítios antigos ao redor do mundo. Alinhamentos astronômicos. Sim, Hancock argumenta que muitos sítios, como as pirâmides de Gizé no Egito e Tiwanaku na Bolívia, apresentam alinhamentos com estrelas e constelações. Que precedem as datas de construção atribuídas a eles pela arqueologia convencional. Exatamente. Ou seja, esses alinhamentos sugerem que os construtores desses sítios possuem um conhecimento astronômico muito avançado para a época. Um conhecimento que, segundo Hancock, pode ter sido herdado da civilização perdida. Sim, ele acredita que a civilização perdida possuía um conhecimento profundo do cosmos, E que esse conhecimento foi transmitido para as culturas que surgiram posteriormente. influenciando a construção de sítios como as pirâmides de Gizé. Mas como a civilização que supostamente desapareceu há milhares de anos poderia ter influenciado a construção de sítios em diferentes partes do mundo? Hancock sugere que os sobreviventes da civilização perdida se espalharam pelo globo, levando consigo seus conhecimentos, influenciando o desenvolvimento das culturas que surgiram posteriormente. E essa influência se manifestaria na forma de alinhamentos astronômicos, técnicas de construção avançadas e até mesmo em elementos da mitologia. Sim, Hancock acredita que a civilização perdida deixou a sua marca em diversos aspectos da cultura humana. É realmente uma teoria que nos faz repensar tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. E Hancock nos leva a ampliagem para alguns dos sítios mais misteriosos do mundo, como o Baalbek, no Líbano, e as pirâmides do Egito, buscando evidências que sustentem a sua teoria. Baalbek, com suas pedras gigantescas, é realmente um enigma. Como os povos antigos conseguiram transportar e erguer essas pedras. É um mistério que intriga pesquisadores há séculos. Hancock sugere que os construtores de Baalbek podem ter utilizado técnicas avançadas, talvez herdadas da civilização perdida. Seria como se estivéssemos diante de uma tecnologia perdida, que desafia as nossas compreensões atuais sobre as capacidades da engenharia antiga. Exatamente. E Hancock nos leva para os Andes, onde encontramos Sacsayhuaman, com suas paredes de pedra poligonais perfeitamente encaixadas. Sacsayhuaman é realmente impressionante. Aquelas pedras se encaixam com tanta precisão que é difícil acreditar que foram trabalhadas com ferramentas rudimentares. É mais um exemplo de construção que desafia as nossas explicações convencionais. Hancock acredita que os Incas e outras culturas antigas podem ter herdado técnicas e conhecimentos de uma civilização que os precedeu. Sim, ele sugere que essa herança se manifesta não apenas em construções megalíticas, mas também em outros aspectos da cultura. Como a astronomia e a mitologia. Exatamente. É uma teoria que nos leva a questionar a nossa visão tradicional da história, abrindo a mente para novas possibilidades. Hancock explora outros sítios e artefatos misteriosos ao redor do mundo, buscando pistas sobre essa civilização perdida. Sim, a busca por evidências continua. E um dos lugares mais enigmáticos que ele visita é a Ilha de Páscoa. Ah, Ilha de Páscoa. Com seus moai, aquelas estátuas gigantescas que parecem desafiar a gravidade. A Ilha de Páscoa é um lugar que sempre despertou a curiosidade da humanidade. Mas como ela se encaixa na teoria de Hancock? Hancock se debruça sobre o mistério dos Moai, questionando como os antigos habitantes da Ilha de Páscoa conseguiram esculpir, transportar e erguer esses monumentos colossais. É verdade, a construção dos Moai é um enigma que intriga pesquisadores há séculos. Mas qual a explicação de Hancock para esse mistério? Ele analisa as lendas locais que falam de mana, um poder sobrenatural que teria sido utilizado para mover os Moai, certo? Sim, mas Hancock vai além, explorando a possibilidade de que os antigos habitantes da Ilha de Páscoa tenham herdado técnicas avançadas de construção de uma civilização anterior. Uma civilização que dominava conhecimentos hoje perdidos. Exatamente. Conhecimentos que permitiriam a construção de monumentos como os Moai. Então, Hancock sugere que a Ilha de Páscoa pode ter sido um ponto de contato entre a civilização perdida e as culturas que surgiram posteriormente. Sim, e ele acredita que os Moai, assim como outros monumentos megalíticos ao redor do mundo, podem ser vestígios dessa civilização ancestral. Um legado de conhecimentos e tecnologias que desafiam nossa compreensão da história. E a busca por evidências nos leva para a Indonésia, onde encontramos Gunung Padang, Gunung Padang. uma estrutura piramidal que pode ser a mais antiga do mundo, desafiando as cronologias tradicionais da história. Nunca tinha ouvido falar de Gunung Padang, o que o torna tão especial. Gunung Padang é uma estrutura multicamadas, com construções que remontam a milhares de anos. Sugerindo que a história da civilização pode ser muito mais antiga do que imaginávamos. É o que Hancock argumenta. Ele acredita que Gunung Padang
pode ter sido um centro cerimonial e astronômico dessa civilização ancestral. Um lugar onde conhecimentos e tecnologias avançadas eram preservados. Exatamente. Gunung Padang seria mais uma peça do quebra-cabeça que Hancock tenta montar. Mais uma evidência de que a nossa história pode ser muito mais complexa e misteriosa do que imaginávamos. É fascinante como Hancock conecta diferentes peças do quebra-cabeça, buscando evidências em lugares tão distantes como a Turquia, os Andes e a Ilha de Páscoa. Parece que ainda temos muito a explorar nesse livro fascinante. E aí, prontos para continuar nossa imersão em Magicians of the Gods? Na última parte, nós exploramos algumas evidências arqueológicas, geológicas, mitológicas. Apontando para a possibilidade de uma civilização avançada perdida ter existido durante a última era glacial. Isso, e agora vamos mergulhar em mais detalhes sobre alguns dos argumentos e evidências. Que Hancock apresenta. Sim, na parte anterior a gente falou bastante sobre Gunung Padang, na Indonésia. É verdade. Mas o Hancock, ele explora outros sítios e artefatos misteriosos. Ao redor do mundo buscando mais pistas sobre essa civilização perdida. Sim, ele vai, investigando, né? O que mais ele descobriu Ele nos leva de volta para a América do Norte. para a América do Norte. Para reexaminar a inundação de Bretts. A inundação de Bretts. Aquele evento, catastrófico que moldou a paisagem de forma, dramática. Exatamente. Sim. Lembra que a gente mencionou que o Hancock acredita que a inundação foi causada pelo derretimento da calota de gelo da América do Norte? Sim, resultante de um impacto do cometa Younger Dryas. Isso. Mas quais as evidências que sustentam essa afirmação? E quais? Ele se baseia em estudos geológicos que indicam que a inundação ela ocorreu de forma repentina e violenta. Do nada. Com um volume de água colossal, muito maior do que qualquer evento similar registrado na história recente. Nossa, maior que, tudo que a gente já viu. É difícil de imaginar. Mas as evidências geológicas apontam para isso. Mas como Hancock conecta essa inundação à teoria de uma civilização perdida? Ele argumenta que uma inundação dessa magnitude, ela teria sido capaz de destruir qualquer assentamento humano. E, varrer do mapa qualquer vestígio de civilizações. Sim, obliterar tudo, dificultando a descoberta. É como se a inundação tivesse apagado as provas, né? Exatamente. E o Hancock acredita que os mitos de dilúvio, presentes em várias culturas, Os mitos. eles podem ser ecos desse evento catastrófico. Transmitindo a memória da inundação através das gerações. É tipo um telefone sem fio da história. Faz sentido? Esses mitos, que a gente sempre viu como lendas, ganham um novo significado com a teoria do Hancock, Eles se tornam uma espécie de memória coletiva da humanidade, sabe? preservando a lembrança de um evento que marcou profundamente a nossa história. Isso. E esses mitos, apesar de variarem em detalhes, Cultura para cultura, sim, eles compartilham elementos em comum. quais A ocorrência de uma grande inundação. que quase destruiu a humanidade. E a sobrevivência de um pequeno grupo que deu origem a uma nova civilização. É como se a humanidade tivesse passado por um gargalo, né? Um funil. Com apenas um pequeno grupo de sobreviventes carregando as lembranças e os conhecimentos da civilização anterior. E o Hancock acredita que os mitos, além de registrarem esse evento catastrófico, também podem conter pistas sobre a civilização perdida. Sim. Ele analisa, por exemplo, o mito de Yima, na tradição iraniana, O mito de Yima. que construiu um abrigo subterrâneo para proteger a humanidade e os animais de uma grande inundação. Tipo um bunker. É uma arca subterrânea. É interessante notar que a história da Arca de Noé Da nossa tradição judaico-cristã. também se encaixa nesse padrão. Será que esses mitos estão descrevendo o mesmo evento? O impacto de Younger Dryas e a inundação. É possível. É uma possibilidade. E o Hancock sugere que a proximidade geográfica de alguns desses mitos. Com Göbekli Tepe, na Turquia. Sim. E com o Monte Ararat, onde a Arca de Noé supostamente teria pousado, pode ser mais do que uma coincidência. Nossa, que interessante. Seria como se esses lugares fossem pontos de referência para a memória da humanidade. Marcando os locais onde a civilização anterior floresceu e onde os seus sobreviventes se refugiaram. E a busca por evidências da civilização perdida nos leva para outros lugares. Sim, o Hancock nos convida a explorar as cidades subterrâneas da Capadócia, Cidades subterrâneas. na Turquia, questionando se elas não teriam sido construídas como refúgios contra catástrofes naturais. Caramba, cidades subterrâneas. Nunca ouvi falar sobre isso, como são essas cidades. Essas cidades subterrâneas são complexos, tipo labirínticos, sabe? Hum. Com sistemas de ventilação, água e armazenamento de alimentos. Tudo planejado para abrigar milhares de pessoas. Nossa, mas como eles construíram isso? Impressionante, né? E qual a relação com a teoria do Hancock? É? Ele sugere que essas cidades podem ter sido construídas pela civilização perdida. Como uma forma de proteção. Se proteger de eventos catastróficos.
Tipo, que eventos? Inundações, terremotos, impactos de cometas, qualquer coisa que pudesse ameaçar a sobrevivência. Seriam como bunkers subterrâneos. Exatamente, projetados para garantir a sobrevivência da humanidade. Nossa, que incrível. E a existência dessas cidades, com toda essa complexidade, reforça a ideia de que a civilização perdida era avançada. Sim, muito mais do que a gente imagina. E o Hancock encontra outras evidências. Sim, a busca continua, ele nos leva para o Egito, Pro Egito. para reexaminar a Esfinge de Gizé. A Esfinge. Aquele monumento icônico, cheio de mistério. Sim, o que será que ele descobriu? É o que ele descobriu. Ele apresenta evidências geológicas que sugerem que a Esfinge, A Esfinge pode ser mais antiga. muito mais antiga do que se pensava, remontando a um período de chuvas intensas no Egito. Chuvas intensas do Egito. É o que contraria a datação tradicional do monumento. Então, o Hancock acredita que a Esfinge pode ter sido construída por uma civilização que habitava o Egito antes dos faraós. Exatamente. Ele sugere que a Esfinge pode ser um vestígio da civilização perdida. O monumento que sobreviveu ao cataclismo global. E que foi incorporado à cultura egípcia mais tarde. Mas quais são as evidências para essa afirmação? O Hancock se baseia em estudos geológicos que indicam que a Esfinge apresenta erosão causada por água da chuva. Mas não chove muito no Egito, né? Esse tipo de erosão não ocorre no Egito há milhares de anos. Então, a Esfinge foi construída em um período em que o clima no Egito era completamente diferente. É com chuvas abundantes. Uau! Seria uma testemunha silenciosa de um passado remoto, De um período em que o Egito era uma terra verdejante e úmida. bem diferente do deserto que a gente conhece hoje. Exatamente. Mas tem outras evidências, além da erosão, que sugerem que a Esfinge é mais antiga. Sim. O Hancock também explora a estela do inventário. Estela do Inventário, que nome complicado. O que é isso? É uma inscrição encontrada em Gizé. E o que ela diz? Ela menciona a Esfinge como já existente na época do faraó Kelps. Isso é bem, então Kelps não construiu a Esfinge. É isso que a estela sugere. Kelps apenas restaurou a Esfinge, que já era um monumento antigo na época dele. Nossa, então a Esfinge é muito mais antiga do que a gente imaginava. E essa evidência, junto com os estudos geológicos, reforça a teoria do Hancock. E incrível como ele junta as peças do quebra-cabeça. Usando textos antigos, estudos geológicos, a própria estrutura da Esfinge. É impressionante. E a busca continua. O Hancock nos leva de volta a Baalbek, no Líbano, De novo para Baalbek. para analisar a Pedra da Mulher Grávida. Pedra da Mulher Grávida. Que nome curioso. O que é isso? É um megálito gigante, pesa mais de 1.000 toneladas. Nossa, 1.000 toneladas. Como eles moveram essa pedra. É um mistério, né? O Hancock explora a possibilidade de tecnologias avançadas de construção. Tipo uma tecnologia que a gente não conhece hoje. Talvez com a ajuda de magos. Magos, tipo feiticeiros. Ou seres com conhecimentos superiores. Aqueles com conhecimentos superiores. Que mistério. O Hancock acredita que esses conhecimentos podem ter sido herdados da civilização perdida. E preservados em lugares como Baalbek. Sim, Então Baalbek seria um elo com essa civilização ancestral. exatamente. Um lugar onde a gente pode ter um vislumbre da grandeza de uma cultura desaparecida. Nossa, que fascinante. E a busca por vestígios dessa civilização nos leva para os Andes. Sim. Encontramos Ollantaytambo com suas estruturas megalíticas impressionantes. Ollantaytambo. Lembro que você mencionou esse lugar antes. O que o Hancock descobriu lá. Ollantaytambo desafia a nossa compreensão da capacidade tecnológica dos Incas. É verdade, as construções de Ollantaytambo são impressionantes. Aquelas pedras gigantes perfeitamente encaixadas. Parece que foi construído com uma precisão que desafia as ferramentas da época. Como eles fizeram isso? O Hancock acredita que os Incas podem ter dado conhecimentos e técnicas de uma civilização anterior mais avançada. Tipo, um conhecimento secreto passado através das gerações. Um legado de conhecimentos e tecnologias que permitiu a construção dessas estruturas. Que a gente não consegue explicar completamente. Exatamente. Então, Ollantaytambo seria mais um ponto de contato com essa civilização ancestral, Sim, mais uma peça do quebra-cabeça que o Hancock tenta montar. mostrando que a história da civilização pode ser muito mais antiga e complexa. Do que a gente imagina. E essa busca por evidências, ela continua. Claro. Continuaremos nossa jornada na próxima parte, explorando mais sítios arqueológicos, mitos e teorias. Que sustentam a busca do Hancock por essa civilização ancestral. Parece que ainda temos muito a desvendar. E aí, de volta para nossa última parte do mergulho em Editions of the Gods. Nas últimas partes, a gente viajou pelo mundo com o Hancock, né? Examinando as evidências, tentando juntar as peças. Exatamente. Tipo, será que existiu mesmo uma civilização avançada, perdida, durante a última era glacial? Uma civilização com tecnologia que a gente nem imagina. E agora, nessa parte final, vamos entender melhor as conclusões do Hancock.
e o que essa teoria significa para nossa compreensão da história, né? É isso aí? Depois de juntar todas essas evidências, o Hancock ele argumenta que uma civilização global, com conhecimentos avançados de astronomia, matemática, engenharia, Nossa, existiu há mais de 12 mil anos. é muita coisa. Yeah. E essa civilização, ela, tipo, dominava técnicas de construção que a gente ainda não entende. É, tipo aquelas que a gente viu em Göbekli Tepe, Baalbek, Ollantaytambo. Que até hoje a gente fica de queixo caído, né? É, como eles fizeram aquilo. Pois é. Mas e aí o que aconteceu com essa civilização? Porque não sobrou quase nada. O Hancock, ele sugere que essa civilização avançada foi destruída por um cataclismo global, possivelmente o impacto do cometa Younger Dryas. Ah, Yograi de novo. É, causando inundações, tsunamis, incêndios, mudanças climáticas. Nossa, que caos. E esse evento catastrófico varreu essa civilização do mapa. Deixando para trás só alguns fragmentos. É, tipo os mitos de dilúvio, os alinhamentos astronômicos, as técnicas de construção avançadas. Que a gente foi encontrando, né? Sim, é como se fossem as peças de um quebra-cabeça. E quando a gente monta, revelam a existência dessa civilização perdida. Exatamente. E o Hancock acredita que os mitos de dilúvio, presentes em várias culturas, são ecos desse cataclismo. Tipo, uma lembrança ancestral É transmitida oralmente através das gerações, sabe? para manter viva a memória desse evento traumático. É tipo um trauma coletivo da humanidade. Nossa, que forte. Não, esses mitos não são só lendas, mas relatos de eventos reais. Sim, que moldaram a nossa história. E o que aconteceu com os sobreviventes? Eles influenciaram as culturas que vieram depois. O Hancock, ele sugere que os sobreviventes se espalharam pelo mundo, levando consigo os conhecimentos da antiga civilização. Tipo, espalhando as sementes da sabedoria ancestral. Isso. E esses sobreviventes, eles ensinaram astronomia, agricultura, matemática, arquitetura, Pra quem veio depois? possibilitando o desenvolvimento das civilizações egípcia, mesopotâmica, inca. Nossa. É como se a humanidade tivesse recebido um reboot, né? Com sobreviventes da antiga civilização guiando as novas gerações. Caramba. E essa influência da civilização perdida a gente pode ver em vários aspectos da cultura humana. Sim. Desde os alinhamentos astronômicos em sítios antigos até os mitos e lendas que a gente conhece. Nossa, é muita coisa. E o Hancock, ele nos leva a questionar nossa visão tradicional da história, né? Ele propõe que a gente pense em ciclos de avanço e colapso com conhecimentos perdidos e redescobertos ao longo do tempo. Em vez daquela visão linear, certinha, que a gente aprende na escola. Exatamente. Mas por que é importante estudar essa civilização perdida? O que a gente pode aprender com ela? O Hancock acredita que, estudando o passado, a gente pode aprender com os erros e acertos de quem veio antes da gente. Tipo, evitar repetir os erros do passado. E ele nos alerta para a possibilidade de catástrofes, tipo impactos de asteroides, cometas. Pra gente se preparar melhor pro futuro. É um chamado para ação. Para a gente aprender com as lições do passado e construir um futuro mais resiliente, mais consciente. Nossa, que mensagem poderosa. E Magicians of the Gods, ele nos faz questionar o que a gente sabe sobre o passado, né? E nos convida a ter a mente aberta para novas possibilidades. É uma viagem intelectual. Que nos leva a repensar a história, a civilização, o nosso lugar no universo. É isso aí. E chegamos ao final de mais um mergulho profundo aqui no Bookcast. Esperamos que vocês tenham curtido a exploração de Magicians of the Gods. Um livro que nos desafia a repensar a nossa história e o nosso lugar no mundo. Continuem explorando, questionando, buscando conhecimento. Até a próxima.